Meu nome é Aurora, tenho 36 anos e, por fora, eu pareço serena. Por dentro, sou um campo de batalha silencioso. Durante muito tempo, me convenci de que a dor precisava ser escondida para que o amor permanecesse. Eu achava que, se eu fosse forte o suficiente, paciente o suficiente, amável o suficiente, ele me notaria. Mas não foi isso que aconteceu. Sou casada com Sereno, sim. É esse o nome dele. Irônico, não é? Sereno. Como se o nome tivesse sido escolhido só para zombar do meu destino. Ele é um homem bonito, calculado, e tem aquele tipo de sorriso que engana. Um sorriso calmo, brando, que mascara o gelo que ele guarda nos olhos. Eu o conheci quando ainda acreditava em finais felizes. Eu tinha 22 anos, trabalhava em uma loja de roupas pequenas no centro, e ele apareceu ali, procurando um presente para a mãe. Me chamou de moça delicada, me ouviu. E foi exatamente isso que me atraiu. A escuta, a atenção, o gesto contido. Eu confundi silêncio com respeito. Confundi a ausência de palavras com profundidade. E, sem perceber, fui entrando num casamento que só depois entendi. Era um monólogo. Eu falava, ele se calava. Eu cedia, ele exigia. Eu sonhava, ele sorria. E depois, esquecia. Tentamos ter filhos durante 4 anos. Eu fiz exames, tomei remédios, medi ovulação como quem mede esperança. Sereno, por outro lado, nunca demonstrou verdadeiro interesse. Ia comigo às consultas com a mesma expressão que usava para assinar contratos de aluguel. Indiferente. Ele sempre foi assim. Presente com o corpo, ausente com a alma. Mas houve uma noite que eu jamais esquecerei. Estávamos em um jantar na casa da mãe dele, a senhora Lourdes, mulher exigente, vaidosa e sutilmente cruel. A comida estava posta, a louça brilhava e o vinho barato tentava parecer sofisticado. Eles conversavam sobre planos, imóveis, viagens que nunca incluíam meu nome. E eu sorria, como sempre. Até que a senhora Lourdes, como quem puxa assunto inocente, perguntou: "E os netos, hein? Quando é que eu vou ser avó?" Sereno mastigava devagar quando respondeu: "Não adianta plantar semente em terra seca. A Aurora é uma mulher infrutífera." A frase caiu como um tiro abafado. Por um segundo, achei que tinha ouvido errado. Mas a risada da sogra, abafada e satisfeita, confirmou que não era imaginação. Outros riram também. Risos contidos, cúmplices. Meu rosto queimou. Minhas mãos ficaram trêmulas. E eu sorri. Não porque estava bem, mas porque era o que esperavam de mim. Fingi normalidade. Fingi tanto que naquela noite me elogiariam pela serenidade. Engoli o choro como quem engole espinhos e fui lavar a louça, como sempre. Ali, com as mãos embaixo da água morna, eu me vi numa cena que parecia tirada de um filme ruim. Eu, calada, fingindo ser forte enquanto ele voltava para a sala e contava piadas. Sereno não me olhou uma única vez durante o jantar inteiro. Quando voltamos para casa, ele me perguntou se eu tinha gostado da comida. Eu disse que sim. Menti. Nos dias seguintes, ele não tocou no assunto. Não pediu desculpas. Nem percebeu, acho. Como se fosse normal se referir à mulher com quem dorme todas as noites como terra seca. E eu, tola que era, achei que precisava me esforçar ainda mais para provar meu valor. Achei que, talvez, se eu organizasse melhor a casa, se eu sorrisse mais, se eu lesse os livros que ele lia, ele me veria. Mas Sereno não queria uma esposa. Ele queria um espelho. Foi então que eu comecei a notar a presença de outra mulher. No início, era só um nome: Caroline, uma suposta colega de trabalho. Aparecia em conversas triviais, quase sempre como exemplo de eficiência. Caroline resolveu. Caroline cuidou disso. A Caroline fez um relatório impecável. Eu achava curioso. Nunca tinha ouvido ele elogiar ninguém com tanta constância. Nem a mim. Caroline era jovem. 27 anos, segundo ele.
cabelos alisados com chapinha e um perfume doce que às vezes vinha grudado na gola da camisa dele. Mas eu não dizia nada, porque quando você ama e não quer perder, você finge não ver. Você fecha os olhos para tudo o que é óbvio. Até que um dia, por acidente, ouvi algo que partiu minha alma. Estava no corredor do apartamento, voltando do banheiro, quando escutei Sereno ao telefone. A porta estava entreaberta e ele não notou minha presença. A voz dele, que comigo sempre foi fria, soava quente e íntima. Você é boa de cama e pode me dar o que ela nunca conseguiu. Foi como ser esfaqueada pelas costas, mas eu não gritei. Não entrei no quarto. Voltei, pé por pé, para o sofá. E ali fiquei sentada, imóvel, sentindo meu mundo desabar em silêncio. Eu chorei naquela noite como nunca antes. Chorei com o rosto no travesseiro para que ele não ouvisse. Chorei com tanta dor que me senti vazia depois. Mas mesmo assim, no dia seguinte, preparei o café dele como de costume. É estranho como a gente pode normalizar a dor. Como pode acostumar com a humilhação quando ela se repete com elegância? Porque Sereno nunca gritou comigo, nunca levantou a mão. A violência dele era feita de palavras calculadas, de silêncios estratégicos, de pequenas crueldades que passavam como gentilezas. Aos poucos, Caroline começou a aparecer nas festas da empresa. Fotos no Instagram com ele ao fundo, sorrisos cúmplices, legendas ambíguas. E, em uma dessas festas, a senhora Lourdes comentou: "A Caroline é encantadora. A filha que eu gostaria de ter. A filha que eu gostaria de ter." Ali eu soube que havia perdido mais do que o amor. Tinha perdido o respeito, a posição, a narrativa. Me tornei figurante na minha própria vida. Mas mesmo assim, eu fiquei. Fiquei porque ainda havia em mim uma chama acesa, fraca, oscilante, mas viva. Uma esperança de que talvez ele voltasse, que me visse, que me escolhesse de novo. Mal sabia eu que o pior ainda estava por vir. Eu lembro da primeira vez que vi a Caroline pessoalmente. Era uma festa da empresa em um espaço alugado num bairro afastado, e Sereno fez questão de que eu fosse. Disse que era importante manter as aparências, como se meu único papel fosse ser retrato na moldura dele. Vesti um vestido azul marinho simples. Passei base no rosto para esconder as olheiras que ele mesmo plantava noite após noite, e coloquei um colar que minha mãe me deu quando fiz 20 anos. Era minha pequena armadura, mas não adiantou. Assim que entramos no salão, eu a vi. A Caroline. Não era só bonita, ela era performática. Usava um vestido justo, vermelho, que destacava o corpo como um grito entre sussurros. Cabelos ondulados até a cintura, maquiagem carregada, sorriso doce. Mas os olhos eram afiados. Me olhou de cima a baixo como quem analisa um móvel antigo que já perdeu o valor. Ela se aproximou e me cumprimentou com 2 beijos no rosto, mas os lábios dela mal tocaram minha pele. Olhou para o Sereno e disse: "Que bom que você trouxe a Aurora. Ela parece tão reservada." Parece. Essa palavra me doeu mais do que os olhares atravessados que recebi o resto da noite. Durante toda a festa, eles riam juntos. Trocaram olhares secretos. Ela colocava a mão no ombro dele com naturalidade, como quem já tem um território conquistado. Eu virei espectadora de uma peça onde o casal protagonista ensaiava sem pudor. E ninguém dizia nada, nem ele. Principalmente ele. No caminho de volta, dentro do carro, me senti pequena. E pela primeira vez em anos, perguntei: "Você está com ela?" Ele olhou para frente, segurando o volante com firmeza, e respondeu sem hesitar: "Não começa. Você sabe que odeio esse tipo de cobrança." Não era negação, era desvio. Na semana seguinte, fui à casa da minha sogra levar alguns documentos que ela havia pedido. Ela me recebeu com um sorriso ensaiado e me ofereceu café, como de costume. Enquanto organizava uns papéis, comentou com leveza: "A Caroline tem me visitado às quartas-feiras, às vezes aos sábados também. Que menina doce, prestativa. Sabe lidar com gente.
Você devia aprender com ela. Eu sorri. De novo. Porque era isso que eu fazia. Sorria. Como se meus dentes pudessem impedir minha garganta de engolir tanto desprezo. Voltei para casa naquele dia com a sensação de que estava sendo substituída sem nenhuma cerimônia. Eu ainda era oficialmente a esposa, mas o título já não me pertencia de verdade. Era um cargo decorativo. Caroline ocupava os espaços aos poucos, como uma era venenosa se alastrando por uma parede que ninguém mais olha com atenção. E ainda assim, eu ficava. Porque o amor é cego, sim. Mas mais do que isso, ele é surdo, mudo e às vezes cruel. Nos ensina a aceitar o que nos destrói com o nome bonito de esperança. Em uma noite de quinta-feira, quando Sereno voltou do trabalho, deixou o celular sobre a mesa e foi tomar banho. Eu não costumo fuçar em nada. Nunca fui esse tipo de mulher. Mas algo me corroía por dentro. Peguei o aparelho e deslizei os dedos com cuidado. Entrei nas mensagens recentes. O nome dela estava ali. Caroline. Você me deixa viva. Com ela você parece um fantasma. Sereno. Ela é o passado. Você é a mulher que me faz sentir. Caroline. Não vejo a hora de te dar um filho. Vai ser lindo ver sua ex com cara de paisagem. Sereno. Ela nem reage mais. Acho que nem sente. Está tão acostumada com a dor que nem percebe quando está sendo enterrada viva. Enterrada viva. Foi essa a frase que ficou martelando na minha cabeça durante dias. E talvez, no fundo, ele tivesse razão. Eu estava mesmo enterrada. Por dentro, já não respirava. Meu corpo se movia por obrigação. Meus olhos viam sem desejar. Meu coração batia por inércia. Nessa mesma semana, fiquei sabendo que Caroline começara a frequentar o departamento onde Sereno trabalhava. Foi promovida rapidamente, elogiada por todos. Um colega me confidenciou que ela usava da beleza para seduzir e da astúcia para manter-se indispensável, e que, com Sereno, o clima era visivelmente íntimo. Foi também nessa época que ele começou a dormir no sofá. Dizia estar com dores nas costas ou com calor. Uma desculpa a cada noite. Eu já nem perguntava mais. Às vezes acordava no meio da madrugada e o encontrava rindo de algo no celular. De costas para mim. Sempre de costas. Aos poucos, Caroline se tornou onipresente. Era citada em jantares, em reuniões, em conversas triviais. A sogra, a cunhada, até os amigos em comum. Todos pareciam encantados. E eu? Eu era a mulher apagada, a sombra, o erro não assumido. Uma tarde, arrumando o armário, encontrei um cartão guardado entre as páginas de um livro. A caligrafia era feminina, as letras desenhadas com capricho. Querido Sereno, que bom te ter por perto. Espero que logo possamos viver sem segredos. Você merece ser feliz ao lado de alguém fértil em tudo: corpo, alma e ambição. Com amor, Caroline. Fértil em tudo. Fechei o livro com força. Minhas mãos tremiam. Eu queria gritar, quebrar algo, sair correndo. Mas fiz o que aprendi a fazer. Guardei o cartão. Dobrei com cuidado e escondi no fundo de uma gaveta. Não por covardia, por estratégia. Alguma parte de mim já começava a entender que a verdade precisava de provas. E eu estava começando a colecionar as minhas. Naquela noite, antes de dormir, fui ao espelho do banheiro e encarei meu reflexo com frieza. Os olhos inchados, os lábios secos, as olheiras fundas. Aquela não era mais eu. Era uma versão reduzida de quem eu já fui um dia. E pela primeira vez pensei, será que eu ainda existo? Ou só estou resistindo por hábito? Mas uma coisa era certa. A sombra dela não ia me apagar. Não para sempre. Porque se eu estava enterrada viva, então eu ainda respirava. E quem respira pode renascer. Naquela manhã, o tempo parecia suspenso. Era um sábado comum, mas havia algo estranho no ar. Sereno mal falou comigo. Apenas passou pela cozinha, pegou o café, olhou para o relógio e disse: "À noite a gente precisa conversar." Essa frase.
A gente precisa conversar. Nenhuma mulher escuta isso com leveza. Meu corpo inteiro se enrijeceu, mas eu disse apenas, tá bom, e fingi normalidade. Como sempre. Durante o dia, tentei manter a cabeça ocupada. Lavei roupa, limpei os armários, cozinhei algo que ele gostava, risoto de frango com açafrão. Quase um ritual meu. Cozinhar como forma de tentar salvar o que já estava morto. Às 20h15, ele chegou. Sem flores, sem sorriso, sem carinho. Largou as chaves sobre a mesa com um estalo seco. Sentou-se no sofá, cruzou as pernas e falou sem rodeios. A Caroline está grávida. Foi como levar um soco no estômago sem ter tempo de contrair os músculos. Minha boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Ele não esperou minha reação. Continuou, como se estivesse lendo uma ata. E antes que você venha com drama, o filho dela é um milagre. Não uma maldição, como seria o seu. Maldição. Eu pisquei devagar, tentando processar. Aquela palavra ficou ecoando na minha cabeça como um grito preso. Maldição. Ele me olhou, viu meu silêncio e completou com uma frieza tão cirúrgica que parecia ensaiada. Você sabe que não é capaz. Não precisa fingir surpresa. Fiquei ali, sentada, imóvel. Uma mulher feita em pedaços e obrigada a continuar com postura ereta. Ele se levantou, foi até o quarto e começou a arrumar algumas roupas numa mala pequena. Eu nem perguntei para onde ia. Porque, no fundo, já sabia. Ele não precisava mais esconder nada. Já havia me despido de toda a dignidade. E o que me restava era o silêncio. Naquela noite, eu me encolhi no canto da cama. Não chorei. As lágrimas já tinham secado antes mesmo de cair. Fiquei acordada até o céu escurecer por completo, observando a cortina balançar com o vento. E então, o telefone tocou. O visor indicava um número desconhecido. Atendi. Do outro lado, uma voz doce demais, feminina, carregada de falsa gentileza. Oi, Aurora. Sou eu, a Caroline. Demorei alguns segundos para responder. Meu peito se apertou de imediato. Ela continuou, como se estivesse contando uma fofoca divertida. Eu só queria te avisar, mulher pra mulher, que a gente vai ter um bebê lindo. E adivinha quem vai ser a madrinha? A sua sogra. Ela fez questão. Quis muito, muito mesmo, esfregar isso na sua cara. O veneno foi servido com voz de anjo. Cada palavra dela era um tiro de misericórdia. Eu não consegui responder. A garganta travou. O ar faltou. E minhas mãos começaram a suar. Deixei o telefone cair no chão. Fiquei olhando para ele, ainda com a chamada ativa, até a linha cair sozinha. Ali, no chão do quarto, eu me ajoelhei. Não por oração, mas por esgotamento. Peguei, com as mãos trêmulas, uma pequena caixinha escondida dentro da minha cômoda. Dentro, havia um único objeto. Um teste de gravidez. Negativo. De novo. Era o terceiro naquele ano. Eu não jogava fora. Não sei por quê. Talvez porque cada um deles carregasse uma esperança frustrada, uma versão do futuro que nunca nasceu. Eu os guardava como quem guarda cartas não enviadas, como provas de que pelo menos eu tentei. Abracei aquele teste como se fosse um bebê que nunca tive. E chorei. Chorei por tudo. Pela traição, pelo desprezo, pela humilhação pública, pelo útero vazio, pelas noites em claro, pelas palavras engolidas, pela vida que não era minha. No domingo seguinte, vi a postagem nas redes sociais. Caroline segurando um sapatinho branco sobre a barriga. Sereno ao lado, com uma mão sobre a barriga dela, sorrindo como eu jamais o vi sorrir comigo. A legenda dizia: milagres acontecem. Família crescendo. Os comentários eram centenas. Que casal lindo! Esse bebê vai nascer em berço de ouro. Sereno merece toda essa felicidade. Eu lia aquilo como quem assiste à própria morte sendo aplaudida. E então chegou o convite. Veio pelo correio, com papel texturizado e detalhes em dourado. Um envelope grande com meu nome completo escrito à mão.
Abri devagar, o coração aos saltos, e encontrei o convite para o chá de bebê. Mas não era só o convite. Havia também um bilhete, escrito com a caligrafia inconfundível de Caroline. Você é bem-vinda, mas cuidado para não contaminar o ambiente com sua energia de mulher seca. Palavras que ardem, que cortam, que sangram por dentro. Levei dias para decidir o que fazer. Pensei em rasgar, ignorar, desaparecer. Mas algo dentro de mim começou a se mover. Uma faísca. Um fio de voz. Uma parte adormecida que despertava com raiva, não mais com tristeza. Sereno, ao saber que eu cogitava ir ao evento, soltou uma risada de escárnio. Se for, vá maquiada. Pelo menos não vai parecer que saiu do velório da própria fertilidade. Aquilo foi a gota. Eu olhei nos olhos dele e, pela primeira vez em muito tempo, não desviei. Não disse nada, mas dentro de mim, algo havia mudado. Não era mais sobre ele, nem sobre Caroline. Era sobre mim. Sobre o quanto eu ainda permitiria ser tratada como invisível. Então, sim, eu iria ao chá de bebê. Mas não para dar parabéns. A data estava marcada. 24 de setembro, um domingo de primavera, céu azul demais. Daqueles dias em que tudo parece querer florescer, menos a alma de quem foi pisoteada. O convite dizia que a celebração começaria às 15 horas, em um salão de festas enfeitado com tons de branco, bege e dourado. Tema: Anjo a caminho. Irônico. Se aquele bebê era um anjo, a mãe dele era o próprio oposto da pureza. Passei a semana toda em silêncio, sem dizer a ninguém que compareceria. Não comentei com a minha mãe, com as poucas amigas que me restaram, nem com a vizinha que sempre me olhava com piedade. O silêncio foi minha tática. Minha forma de planejar em paz. Sereno não perguntou se eu iria. Apenas lançou aquele olhar de desprezo habitual ao me ver separando um vestido claro no armário. Disse com um meio sorriso: Vai mesmo? Coragem. Espero que tenha aprendido a fingir felicidade. Ignorei. Vesti-me com cuidado. Não escolhi preto, nem azul, nem cinza. Usei um vestido verde esmeralda que realçava meus olhos. Maquiei o rosto com precisão quase cirúrgica, escondendo todas as marcas da dor que ele havia me infligido nos últimos anos. Quando me olhei no espelho, algo em mim brilhou. Não era beleza, era presença, era força. Cheguei ao local pontualmente às 15 horas. O salão estava decorado como se fosse cenário de um comercial de fraldas. Balões, faixas com o nome Enzo Rafael, doces coloridos, flores artificiais e muita, muita ostentação. Tudo parecia cuidadosamente montado para impressionar, para dizer: olhem como somos felizes. Assim que entrei, senti os olhares, alguns surpresos, outros desconfortáveis e muitos carregados de pena. Mas eu andava com firmeza, olhos firmes, costas eretas, respiração controlada. Caroline estava no centro do salão, a barriga em destaque, coberta por um vestido justo branco perolado, os cabelos soltos em ondas, maquiagem perfeita. Ao lado dela, Sereno segurava um copo de suco e sorria como se fosse o homem mais realizado do mundo. Ao me ver, Caroline deu um passo à frente, colocou as mãos sobre a barriga e disse, com voz projetada para todos ouvirem: Gente, olhem quem chegou. A Aurora. Vocês acreditam que ela achava que ainda teria uma família? Risos. Risadas abafadas, mas verdadeiras. Uma mulher na mesa do canto tentou esconder a risada por trás do guardanapo. Um homem cutucou o outro e murmurou algo que não conseguia ouvir. Senti meu rosto arder, mas não desviei o olhar. Andei em direção à mesa dos presentes. Coloquei o meu pacote sobre os outros, cuidadosamente embrulhado em papel de cetim branco com laço dourado. A caixa retangular chamava a atenção por ser maior do que o normal. Exibia um cartão colado na tampa com caligrafia minha, firme. A verdade também é um presente. Não disse mais nada. Fui me servir de um copo de água com gás e fiquei sentada por alguns minutos em uma
das cadeiras laterais, observando a festa como quem assiste a um teatro grotesco. Brindes, sorrisos forçados, pessoas tirando fotos ao lado da barriga como se tocassem uma relíquia. Foi quando a senhora Lourdes, minha sogra, se aproximou. Estava vestida de bege, joias exageradas e um perfume doce que me dava náuseas. Ela se abaixou um pouco para falar ao meu ouvido, mas em tom que todos próximos pudessem ouvir. Querida, que bom que você veio. Estávamos preocupados. Temia que a inveja te impedisse de celebrar um momento tão fértil. Fértil. Outra vez. As palavras dessa família vinham sempre envoltas em sarcasmo, em veneno disfarçado de doçura. Respondi com um leve sorriso. Fiquei feliz pelo convite. Achei importante estar presente para certos esclarecimentos. Ela arqueou uma sobrancelha, sem entender. E então, voltou para a mesa principal, rindo com Caroline. A tarde seguiu entre brincadeiras infantis e mais humilhações camufladas. Caroline parecia ter se preparado para me alvejar com doçura cruel. A certa altura, pegou o microfone da animadora e anunciou com um falso entusiasmo. Antes de abrir os presentes, quero agradecer a Aurora que está aqui hoje. Mesmo com tantas limitações, ela representa força. Mostra que é possível sobreviver sem gerar nada. Palmas para ela, gente. Mais risos, aplausos. Uma jovem na mesa da frente bateu palmas tímidas, visivelmente desconfortável. A humilhação foi pública. Nua. Total. Mas eu permaneci sentada. Olhar fixo. Vontade de chorar presa no fundo da garganta como um nó. Até que chegou o momento dos presentes. Cada um era aberto com comentários engraçadinhos, piadas de mau gosto, exaltações ao bebê que viria. Roupinhas, fraldas, sapatinhos, kits de higiene. Tudo cuidadosamente comentado por Caroline. Até que ela pegou a caixa que eu deixei. Opa, esse aqui tá caprichado, hein? Disse ela com deboche. As pessoas se viraram. Os celulares se ergueram, prontos para registrar mais um momento de exibição. Caroline tirou o laço, abriu a tampa e ficou em silêncio. Dentro da caixa havia um pendrive, uma cópia impressa de um exame de DNA e envelopes com prints de conversas entre ela e outro homem. Tudo cuidadosamente ordenado. Tudo o que eu precisava para acabar com a farsa. Na tampa da caixa havia uma pequena etiqueta colada com letras em negrito. Antes de celebrar, conheça a origem do milagre. Sereno olhou para dentro da caixa, pegou o papel com o exame. O nome, Diego Nogueira Silva, estampado ao lado da confirmação de paternidade. Caroline arregalou os olhos. Tentou fechar a tampa, mas era tarde. O telão alugado para exibir um slideshow de fotos do casal foi ligado, e o vídeo que estava no pendrive começou a ser exibido. Prints, mensagens, fotos, vozes vazadas. A última imagem era uma mensagem de Caroline, escrita para uma amiga. Se esse bebê nascer parecido com o Diego, eu me viro depois. O Sereno é só um passaporte. Não sou burra. Silêncio. Depois, caos. Eu não planejei minha vingança movida por ódio. Não foi fúria, nem impulso. Foi necessidade. Sobrevivência. Aquela urgência que nasce quando até o seu nome começa a desaparecer da boca dos outros. Depois da ligação da Caroline, depois do bilhete cruel que veio junto com o convite do chá, algo em mim rompeu. Eu passei tanto tempo tentando manter minha dignidade em silêncio que havia me esquecido do que era agir. Mas ali, naquele instante, percebi. Ou eu fazia algo, ou me tornaria um fantasma de vez. O estalo veio numa noite insone, enquanto revirava a gaveta onde guardava lembranças que hoje pareciam ossos. Fotografias antigas, exames de gravidez negativos, anotações de ciclo fértil. Eu folheava meu passado como quem tenta encontrar sentido em um álbum de fracassos. E então, encontrei um envelope com a letra de Sereno. Era antigo, de quando ainda trocávamos cartões nos aniversários de casamento,
Atrás dele, por acaso ou ironia, havia um exame dobrado. Não era meu. Abri. Era um exame de sangue com o nome Caroline Mendes Rocha no topo. E mais abaixo, lia-se: Solicitação, teste de paternidade. Comparativo com Diego Nogueira Silva. Fiquei imóvel por alguns segundos. Meus olhos correram cada palavra como se não acreditassem no que viam. O papel estava amassado, dobrado com pressa, escondido entre lembranças mortas, e ali estava ele. O início da virada. Diego. O nome não me era estranho. Lembrei de tê-lo visto uma vez em uma postagem antiga da Caroline, muito antes do nome de Sereno entrar na legenda das fotos. Diego era um ex-namorado dela. Um rapaz de pele morena clara, tatuagens nos braços e sorriso largo. Tinham terminado com alarde, segundo as más línguas da empresa. Mas algo não batia. Se ela havia feito um exame com Diego, então ela mesma duvidava da paternidade. E se duvidava, era porque sabia. Sabia que estava enganando Sereno. Sabia que estava usando o filho como moeda de permanência. Na manhã seguinte, sem avisar ninguém, procurei um detetive particular. Um homem discreto chamado Amadeu, indicado por uma colega antiga do curso de contabilidade que fiz há anos. Ele era calado, objetivo, direto. Mostrei a ele o exame. Disse apenas: Eu não quero destruir ninguém. Só quero que a verdade seja contada em voz alta. Ele não perguntou mais nada, apenas assentiu. Durante 2 semanas, Amadeu investigou. Me enviava relatórios curtos, arquivos criptografados, tudo por e-mail. Uma noite, recebi um pacote lacrado. Dentro havia tudo: fotos de Caroline entrando na casa de Diego no final de semana anterior, mensagens de celular capturadas por um contato infiltrado, áudios com trechos de conversas comprometedoras. Em um deles, Caroline dizia: Eu precisava de estabilidade. Sereno é perfeito para isso. O Diego não tem rumo, vive AOS trancos. Mas se esse bebê nascer parecido com ele, eu dou um jeito. O Sereno tá cego. E a outra lá, a Aurora, vive no mundo dela. Nem percebe que já foi enterrada viva. Enterrada viva. Ela usou a mesma expressão que ele. Aquilo me arrepiou. Era como se eles falassem a mesma língua, como se fizessem parte da mesma maquinaria emocional que me moía AOS poucos. Mas eu não chorei. Não dessa vez. Com tudo em mãos, organizei as provas com paciência cirúrgica. Comprei uma caixa de presente. Branca, retangular, discreta. Dentro dela, coloquei o exame original, prints das mensagens, áudios convertidos em arquivos legíveis e, por fim, um pendrive com um vídeo editado contendo tudo de forma clara, cronológica, inquestionável. Na tampa interna da caixa, colei uma frase impressa em papel vegetal. Mentiras bem contadas constroem castelos, mas a verdade vem com marreta. Dobrei com cuidado o laço dourado sobre a tampa. Guardei no armário e esperei o dia certo. Não por vingança pura, mas porque eu precisava que eles soubessem que eu vi, que eu entendi, que eu sobrevivi. Durante aqueles dias, Sereno praticamente não dormia mais em casa. Quando vinha, era para trocar de roupa ou pegar alguma coisa. Seu olhar era vazio, como se já não me reconhecesse. E, sinceramente, eu também não o reconhecia mais. Ou talvez, finalmente, o estivesse enxergando como ele sempre foi. Na véspera do chá de bebê, ele veio buscar uma caixa de ferramentas que havia deixado na despensa. Nem me cumprimentou direito. Mas, antes de sair, olhou para mim e disse: Não adianta ir lá, Aurora. Ninguém quer sua presença. Você vai se humilhar mais ainda. Eu sorri. Pela primeira vez, um sorriso pleno, silencioso. Eu não vou me humilhar. Vou entregar um presente. Só isso. Ele não entendeu. Apenas balançou a cabeça e saiu. Naquela noite, dormi como há muito tempo não dormia. Um sono profundo, sem sonhos. Acordei às 7 horas da manhã do dia seguinte. Tomei banho, passei um batom discreto, vesti o vestido verde que separara dias antes e deixei o cabelo solto.
Coloquei a caixa no banco do carro com cuidado, como quem carrega algo frágil e valioso. No caminho até o salão de festas, ouvi música instrumental, nada com letra. Não queria palavras de fora, queria o silêncio firme que construí dentro de mim. Queria chegar inteira. E cheguei. Mas ali, dentro daquela caixa, havia mais do que provas. Havia minha dignidade embrulhada, meu retorno à vida, a minha última palavra. Havia algo de teatral naquele salão iluminado demais, decorado demais, sorridente demais. As paredes estavam cobertas com painéis brancos, balões em tons pastel flutuavam perto do teto, e um telão ao fundo exibia uma sequência de fotos de Caroline e Sereno, abraçados, sorrindo, posando como se a perfeição morasse ali. Quando entrei, segurando a caixa com as duas mãos, me senti quase flutuando. Meu corpo parecia leve, como se tivesse deixado o peso da vergonha lá atrás, no armário onde escondi tantas versões minhas. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava ali como espectadora da minha própria dor. Eu era a protagonista da minha verdade. Caminhei até a mesa principal. Os olhos começaram a me seguir conforme avancei, como se eu estivesse carregando dinamite. E, de certa forma, estava. Caroline me viu. Estava sentada em uma poltrona decorada com tule branco e fitas douradas, as pernas inchadas cruzadas de lado, uma mão sobre a barriga. Sorriu. Mas não era um sorriso de boas-vindas. Era um sorriso de quem acredita que já venceu. "Olha só, a Aurora veio mesmo", disse ela, alto o suficiente para que a mesa ao lado ouvisse. Sereno, ao lado dela, cruzou os braços e desviou o olhar. "Que surpresa!" comentou ele, seco. A senhora Lourdes estava próxima, erguendo uma taça de refrigerante como se fosse champanhe. Nenhum deles imaginava que a festa prestes a começar não seria como planejaram. Eu respirei fundo, mantive a compostura e estendi a caixa em direção a Caroline. "Trouxe um presente. Não vim dar parabéns. Vim entregar a verdade." O salão silenciou. Os risos cessaram. O som ambiente parou. Era como se, de repente, todos os ruídos tivessem entendido o que precisavam ouvir. Caroline arqueou, uma sobrancelha confusa, e aceitou a caixa com cuidado, como quem segura algo perigoso, mas ainda não sabe o quanto. "Que suspense, Aurora!" disse com voz doce, tentando manter a pose. Ela tirou o laço com lentidão, talvez pensando que fosse alguma provocação vazia. Abriu a tampa, e o que encontrou lá dentro mudou o clima do salão em questão de segundos. Dentro da caixa estavam organizados o exame de paternidade com o nome de Diego Nogueira Silva, os prints das mensagens e o pendrive com o vídeo que Amadeu editara com precisão cirúrgica. Caroline ficou paralisada. Seus olhos varreram os papéis com rapidez, mas o rosto dela começou a empalidecer. "O que é isso?" murmurou, puxando um dos papéis tremendo. Sereno inclinou-se e tirou o exame das mãos dela. Leu o cabeçalho. Depois, a confirmação. Compatibilidade genética entre Diego Nogueira Silva e o feto. 99,99%. Ele empalideceu. Olhou para Caroline, que tentou rir, uma risada nervosa, vazia. "Isso não prova nada", sussurrou ela com a voz falha. "Isso é coisa da Aurora. Essa mulher é doente. Está obcecada." Mas então o telão do salão tremeu. A imagem estática das fotos do casal se dissolveu em preto. Em seguida, surgiu o vídeo. Uma sequência editada com os prints das conversas, fotos e áudios de Caroline. A primeira mensagem surgiu com data e hora. "O Sereno é só um passaporte." Segunda: "Se esse bebê nascer parecido com o Diego, eu me viro depois." Depois, o áudio. A voz de Caroline soava clara, arrogante, real. A Aurora vive no mundo dela. Nem percebe que já foi enterrada viva. O salão virou um campo minado. Um barulho seco de copo caindo ao chão ecoou. Alguém soltou um "meu Deus". A senhora Lourdes, com a taça ainda na mão, ficou paralisada, os olhos arregalados. Um senhor na mesa da frente se levantou devagar, boquiaberto.
A animadora infantil tentou desconectar o telão, mas já era tarde. O vídeo terminava com uma imagem congelada de Caroline e Diego juntos, sorrindo em frente a um espelho de banheiro. A legenda dizia: "Você sabe que é seu, mas não surta. Tenho tudo sob controle." O silêncio foi substituído por um zunido. Cochichos se espalharam como incêndio. Pessoas se entreolhavam. Algumas disfarçavam desconforto, outras levantavam das mesas com pressa. Sereno ficou de pé, o papel ainda nas mãos. Olhou para Caroline com o rosto em brasa. "Isso é verdade." A voz dele saiu baixa, dura. "É mentira!" gritou ela, tentando se recompor. "Isso foi forjado, é um plano dela. Dessa mulher seca, invejosa, que sempre te quis só para ela." Mas era tarde demais. A verdade, uma vez revelada, não volta para a caixa. A senhora Lourdes cambaleou. A taça escorregou das mãos dela, se espatifando no chão. Uma mulher da família correu para segurá-la. Alguém gritou por ajuda. Sereno passou a mão na cabeça, deu alguns passos para trás. Olhou ao redor, como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. "Você me destruiu", sussurrou ele, apontando para Caroline. Ela tentou se levantar da poltrona, mas o vestido justo e a barriga dificultaram o movimento. Suas mãos tremiam. Os olhos buscavam alguém para defendê-la, mas ninguém se levantou. Eu me virei e comecei a andar, sem correr, sem sorrir, sem precisar dizer mais nada. Na saída, ouvi uma mulher, talvez uma prima da Caroline, cochichando para outra. "Você viu aquilo? A ex dele?" Ela foi genial. Um escândalo. Quando passei por elas, uma delas me parou com delicadeza e perguntou: "Você é a ex dele, né? Que coragem a sua!" Eu olhei nos olhos dela e respondi com serenidade: "Não, eu sou só a mulher que ele nunca soube ter." E então fui embora. O barulho do salão ficando para trás, as vozes em desespero, os olhares caídos, tudo ficou pequeno, tudo ficou distante. Mas eu finalmente estava em pé. O caminho de volta para casa foi silencioso, mas não era o mesmo silêncio que me acompanhava havia anos. Não era aquele silêncio denso, paralisante, que me deixava pequena dentro de mim mesma. Era outro tipo de silêncio, o da libertação. O da última porta se fechando com firmeza. O da mulher que, depois de muito tempo, entendeu que não nasceu para mendigar presença em lugar nenhum. A caixa que carreguei até aquela festa não continha apenas provas. Continha o meu retorno. Eu não queria aplausos. Não buscava vingança como nos filmes, com frases de efeito e música épica ao fundo. O que eu queria era que, por uma única vez, as máscaras caíssem. E caíram. De forma vergonhosa, ruidosa, completa. Quando cheguei em casa, deixei os sapatos na porta. Entrei com os pés descalços, sentindo o chão frio sob a pele. A sala estava do mesmo jeito. As plantas que eu insistia em cuidar mesmo sem apoio, os porta-retratos vazios, os livros que nunca li com Sereno, mas sempre fingimos colecionar juntos. Passei pela cozinha. O risoto de frango com açafrão, que eu fiz dias antes e ninguém quis comer, ainda estava na geladeira. E sorri. Um sorriso leve, sem ironia. Um riso que dizia: "Eu ainda estou aqui, e agora, inteira." Naquela noite, dormi profundamente. Pela primeira vez em muitos anos, sem acordar no meio da madrugada para chorar baixinho. Pela primeira vez, sem precisar criar cenários na cabeça em que Sereno voltava arrependido, segurava minha mão, pedia perdão e prometia um recomeço. Porque eu já não queria mais aquele começo, nem aquele meio. Eu queria outro fim. E ele, finalmente, havia chegado. Na manhã seguinte, enquanto tomava meu café com calma, ouvi o interfone tocar. Era o porteiro. "Dona Aurora, o senhor Sereno está aqui na portaria. Disse que precisa conversar com a senhora." Respirei fundo. Por um segundo, o velho instinto quase me fez autorizar a entrada. Mas eu me lembrei de tudo. Da frase maldição,
do terra seca, do sofá vazio, das risadas compartilhadas com a amante, da ligação debochada, da indiferença de anos. Diga a ele que não há mais conversa e que, se insistir, aciono a polícia. Desliguei com tranquilidade, sem raiva, sem tremor, apenas com certeza. Os dias seguintes foram de movimentação. Recebi mensagens de números desconhecidos, algumas me elogiando, outras tentando me culpar. Caroline, por exemplo, enviou uma longa mensagem dizendo que eu havia arruinado a vida dela, que eu devia ter aceitado o meu lugar e que as mulheres inférteis sempre perdem no final. Ela não sabia que perder é não saber quem se é. E isso eu já não sofria mais. Não respondi. Sereno também tentou. 1, 2, 3 mensagens. Tentativas tímidas de justificar o injustificável. Dizia que foi enganado, que não sabia da verdade, que eu fui cruel. Mas cruel foi ele ao me deixar invisível durante tanto tempo. Cruel foi ele ao me transformar em parede de casa. Presente, silenciosa, esquecida. Ele só lamentou quando perdeu a vantagem. Alguns amigos em comum quiseram mediar, apaziguar, entender os dois lados. Mas não existe dois lados quando o que há é humilhação constante. Não há neutralidade no desrespeito. E eu aprendi isso do jeito mais difícil, sendo alvo dele durante anos. Recolhi meus pertences com calma. Desfiz as últimas malas. Doei as roupas que me lembravam dos jantares em família onde eu era zombada com elegância. Desfiz-me das cartas antigas, dos planos escritos em diários que já não me pertenciam. E então fiz algo que adiei por muito tempo. Fui até uma clínica especializada em adoção. Não porque quisesse preencher um vazio, como algumas pessoas gostam de dizer com pena, mas porque eu sabia desde sempre que o amor verdadeiro não depende de sangue. Ele depende de presença, de vontade, de cuidado. Preenchi os formulários com as mãos firmes. Quando a psicóloga me perguntou por que eu queria adotar, respondi: porque ninguém deveria crescer acreditando que só existe valor quando se é escolhido por conveniência. Quero ensinar a alguém que amor é raiz, não transação. Ela sorriu. Eu também. Saí de lá com uma pasta de documentos, um cronograma de entrevistas e exames e um fio de esperança real, não aquele tipo ilusório que me mantinha ao lado de um homem ausente. Era esperança de recomeço, de verdade, de liberdade. Nos domingos seguintes, passei a caminhar em um parque próximo de casa. Aos poucos, o peso do passado começou a se dissolver na brisa que batia no meu rosto. As crianças corriam, os pássaros cantavam e eu reaprendia a respirar com leveza. Encontrei nesses passos solitários a presença de mim mesma. E numa dessas manhãs, parei para tomar água em um quiosque e a atendente, uma mulher de cabelo preso, olhar curioso, me reconheceu. Você é a Aurora, né? Aquela do chá de bebê, do vídeo, da verdade. Assenti, com um sorriso breve. Ela ficou sem jeito, mas disse com sinceridade. Aquilo foi bonito, doloroso, mas bonito. Teve gente que te criticou, mas eu vi uma mulher de coragem, uma mulher que não deixou ser esquecida. Agradeci. E quando ela se afastou para atender outro cliente, eu me dei conta de que não era mais apenas a mulher traída. Eu era a mulher que se levantou. Passei a me ver assim, não como vítima, não como mártir, mas como Aurora, a mulher que renasceu depois de ser enterrada viva, a mulher que carregava a própria luz, mesmo depois de terem tentado apagar todas as velas do seu mundo. O tempo tem um jeito estranho de curar. Ele não apaga, ele não desfaz, ele simplesmente transforma. E quando a transformação vem de dentro, até a dor ganha um novo sentido. Passaram-se 8 meses desde aquele dia no salão de festas. Desde a caixa branca com o laço dourado, desde o silêncio que veio depois do trovão. E eu, Aurora, não sou mais a mesma mulher que segurava testes negativos no colo como se fossem relíquias de um milagre adiado. Hoje eu carrego outras certezas. O apartamento é novo. Pequeno, claro, sem muito luxo, mas com janelas grandes que deixam o sol entrar. Eu o escolhi pela luz, pela paz.
pela ausência de qualquer memória que não tenha sido construída com as minhas próprias mãos. Não há quadros herdados, nem móveis que carregam o peso de silêncios antigos. Tudo aqui tem meu cheiro, minha história, minha escolha. A cada manhã, acordo com o som da rua e com a respiração de um coração pequeno ao meu lado. Leandro. Não nasceu do meu ventre, mas nasceu do meu desejo mais puro de amar. Ele tem 7 anos, cabelos crespos, olhos atentos e uma risada que quebra qualquer tristeza. Chegou à minha vida com uma mochila pequena e um silêncio maior que ele. Mas bastaram 2 semanas para que começasse a me chamar de mãe. E eu chorei a primeira vez que ouvi. Não foi um choro de dor, foi choro de chegada. Como se uma parte de mim, há tanto tempo perdida, finalmente tivesse encontrado o caminho de casa. Leandro é inteligente, sensível, desconfiado e doce. Ele me observa como quem analisa se é seguro confiar. E eu deixo que ele observe, porque a confiança não se exige, se constrói. Nossas rotinas são simples. Acordamos cedo, tomamos café juntos, ele vai para a escola e eu sigo com meu trabalho em casa. Agora dou aulas particulares de português e literatura. Escrever voltou a ser prazer, não fuga. E toda noite, antes de dormir, leio para ele. Histórias com finais bons, mas reais. Sem príncipes, sem mágicas. Só gente que sente. Outro dia, Leandro me perguntou: Mãe, você sempre teve essa força? Fiquei muda por um segundo. Depois respondi: Não. Eu precisei perder quase tudo para descobrir que ela sempre esteve aqui dentro. Ele sorriu, colocou a cabeça no meu colo e dormiu ali mesmo, enquanto eu acariciava seus cabelos com delicadeza. Eu teria suportado 1000 abandonos só para viver aquele momento. Sereno nunca mais apareceu. Fiquei sabendo por terceiros que ele pediu demissão da empresa pouco depois do escândalo e que Caroline mudou-se para o interior. Não me interessa. Eles não me atravessam mais. Nem raiva eu sinto. Quando se olha de cima, a tempestade parece pequena. E eu estou num ponto onde só se vê o horizonte. A senhora Lourdes soube que passou maus dias depois da exposição pública, mas sobreviveu. Sobreviveu como sempre sobreviveu, culpando o mundo por não se curvar aos pés dela. Nunca me procurou. E, se procurasse, não haveria resposta. Eu não desejo mal a ninguém, mas também não abro mais a porta para quem trouxe sombra. O que construo agora é meu. Sem chantagem emocional, sem méritos concedidos por conveniência. Minha maternidade é inteira. Meu amor é escolhido. Meu nome, agora, carrego com orgulho. Aurora. A que veio depois da noite. E toda vez que olho para o meu filho dormindo, penso: a vida não me tirou tudo. Ela só me tirou o que eu pensava que era amor, para me dar o que realmente é. Porque amor não prende, não humilha, não enfraquece. Amor segura tua mão enquanto você cresce. Amor é quando, mesmo ferida, a gente se permite florescer de novo. E eu floresci, na hora certa, com raízes profundas, com luz própria, no meu próprio nome. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.